Meus amados ouvintes, estamos aqui mais um domingo com o programa Semear a Graça. Nosso desejo, a nossa vontade em nossos corações é transmitir uma palavra, a palavra de Deus, com simplicidade, para que possamos alcançar a todos em Cristo Jesus. Presbítero Joséildo e irmã Zildinha, nós estamos hoje com um tema maravilhoso. Eu considero, José, um tema básico, irmã Zildinha, como um tema maravilhoso. Onde nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é a biblioteca sagrada do Eterno. Ela fala para 3 qualificações de povos. Nós hoje iremos falar sobre a Bíblia, fala para 3 tipos de povos. Presbítero Joséildo, irmã Zildinha, quais são esses povos que a Bíblia fala? A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala para 3 tipos de povos, e esses povos são, primeiramente, gentios, gentes, povos, muitas nações. Primeiramente, gentios, depois, judeus e, em terceiro lugar, igreja, corpo de Cristo. Exatamente. Fala para esses 3 povos, como diz a palavra de Deus, né? Lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, 32, que de ambos os povos, Deus formou a igreja. Judeu, Gentil e igreja. Ou gentil, judeu e igreja. E se tornaram igreja. E se tornaram igreja. O presbítero Joséildo e irmã Zildinha, se a pessoa não conhecer esses detalhes são maravilhosos para conhecermos a palavra de Deus. Porque, às vezes, nós encontramos pessoas que defendem uma doutrina falada para o judaísmo. A palavra de Deus, ela se dirige a esses 3 povos. Quem são os gentios? Adão era um gentil? Adão era gentil, sim. Aí você vê que primeiro gentil, a primeira gente, Adão. Aí nós encontramos aí a genealogia de Adão, 7, Enos, Quenã, Malael, Jared, Enoque, Noé. Quer dizer, 1.700 anos aproximadamente, até o dilúvio, só havia essa qualificação de pessoas. Gentios. Aí nós encontramos aqui o dilúvio, e aí sai da arca e tem a nova história da humanidade, a pessoa de Cã, Sem e Jafé. Agora, depois de 400 anos, depois do dilúvio, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós o adoramos, o Deus a qual nós conhecemos, ele apareceu a um homem. E se encontra em Gênesis, Capítulo 12, versículo 1. Você vai ler. Veja o que Deus disse a Abrão. Ele fala a Abrão. E você vai fazer a leitura e nós iremos analisar. Interessante é que Abraão era gentil. Ele não conhecia o verdadeiro Deus. Ele não conhecia o Deus criador dos céus e da terra. Mas Deus se revelou para ele, chamou. E a palavra de Deus nos diz aqui em Gênesis 10, 12. Gênesis 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Joséildo, o Deus Todo-Poderoso, ele aparece a esse homem chamado Abrão, e promete a ele, diz a ele, que ele seria o quê? Pai de nação, Abrão. Né? Ele diz aqui no versículo 17, no capítulo 17 de Gênesis, aí ele faz um concerto com Abrão. Não é isso? Concerto com Abrão, 17,4, que diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo. E serás o pai
pai de uma multidão de nações. Agora, interessante, Joséildo e irmã Silvinha, que a primeira promessa em que Deus faz com Abraão, que ele seria pai de nação. Pai de nação. Portanto, o nome dele era chamado Abrão, não Abraão. Nós iremos ver aqui no estudo, nessa meditação, que nós podemos saber hoje a qual nação é essa, José? Pai de nação. Quem seria ou quem é essa nação? Os israelitas, ou seja, os judeus. E ele foi como um intermediário. Abraão foi como um intermediário entre Deus e o povo de Israel, ou seja, entre Deus e o povo judeu. Ô José, Abraão, como a Bíblia diz, ele morava em Ur dos Caldeus. Saiu de Ur dos Caldeus por uma promessa que Deus fez a ele. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra que manda leite e mel. Tu serás pai de nação, nação israelita. Quer dizer, essa promessa, mais tarde, nós vamos ver aqui que ela se cumpriu. Aí, 17:4, aí veja a diferença. É o mesmo homem. Mas Deus disse, olha, tu não serás chamado mais Abrão, mas o teu nome será Abraão. E o interessante, para a gente dar mais uma florida, né, nesse assunto, o porquê, né, de Deus tratar dessa forma com o homem, trazendo de volta, né, querendo trazer de volta o povo, se achegar a ele. Lá no Éden, por um gentil Adão, né, o povo se extraviou. O pecado, e pelo pecado espalhou-se e assim foi só degringolando, só caindo. Mas Deus não deixou de lado, né? Deus fez o homem e não, mesmo com a queda do homem, porque Deus não fez o homem como uma marionete, né? Deus deu liberdade a ele dele escolher o que ele quer ou não. Ele disse, não faça, porque se fizer vai acontecer isso, mas o homem foi e fez, ele escolheu, ele poderia não ter feito, mas Deus não deixou ele de lado. Deus continua olhando o homem de uma maneira diferente, com justiça, né, porque ele foi agredido, Deus não poderia deixar também impune, né, mas Deus começou aí, quando ele chama Abraão para poder tratar com um povo, era para que esse povo tomasse suas regras, né, voltasse a tomar suas regras. E quando ele vai para o capítulo 17, no versículo 4, quando ele constitui Abraão, que é pai de nações, é para que Abraão pegue as suas leis, os seus mandamentos, os seus preceitos, e leve a todos os povos. Né? Então ele diz assim, isso foi um concerto, um pacto que ele fez com Abraão no caso. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, que e serás o pai de multidões de nações. Multidões de nações, no caso. Abraão, pai de nação. Abraão, pai de multidões de nações. São muitas nações, no caso. Nós éramos gentios. Quer dizer, a palavra profética de Deus ao nosso pai Abraão foi que Deus abençoaria multidões de nações. Nós estamos dentro da multidão de nações. Pela promessa. Pela promessa. Agora, a promessa de Deus para Abraão se cumpriu em Jacó. Quer dizer, Deus agora se revela a um outro homem, a Jacó. Jacó estava lutando com Deus. O neto de Abraão. Neto de Abraão. O que é que ele diz, Hilda? O que é que a palavra de Deus diz? Gênesis, quando você pediu para me ler, 32. Gênesis 32. De 27 a 28, eu creio que esteja aí. E disse, qual é o teu nome? Esse, né? É verdade. Qual o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quer dizer, Jacó, o nome de Jacó foi mudado para Israel. O que quer dizer Israel? Lutou com Deus. É interessante, preste bem atenção, meu querido e amado ouvinte. Abrão, pai de nação,
E Abraão, pai de muitas nações, multidões de nações, a qual nós estamos incluídas. Por quê? O nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Quando Deus falou e chamou Abraão, existia nações, na Mesopotâmia, existia a Índia, mas Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus e fez a promessa com Abraão. Mas depois Deus muda o nome de Abraão para Abraão, porque ele seria pai de multidões de nações, a qual nós estamos incluídas, Brasil. Então acontece o seguinte, agora muda o nome de Jacó para Israel. Israel quer dizer homem que lutou com Deus. Joséio, a gente vê aqui que o nome de Jacó é mudado. Não será chamado Jacó, mas Israel. Aqui a gente vê a nação, qual prometida a Abraão, surge agora. Nós estamos vendo aqui agora a abertura, estamos conhecendo aqui algo que Deus tinha falado para Abraão, dizendo agora será chamado Israel. Israel é a nação que foi considerada como a menina dos olhos de Deus. Deus ama Israel, meu Deus. É verdade. Inclusive, foi a Israel, né, que Deus tratou, foi com Israel que Deus tratou, né, deu seus pactos, suas alianças, seus preceitos, né, mas vamos chegar ainda nesse texto, que é o Salmo 147, né, onde ele fala que sua palavra ele deu a Jacó, mas os seus pactos, preceitos e alianças ele deu a Israel, que é justamente as regras como deveria andar o povo, né? Esse povo, o qual ia tomar posse, e tomando posse dela, tinha para dar aos povos, às nações, a multidão de nação, das quais hoje nós fazemos parte, pela promessa. Inclusive, nós somos filhos de Abraão também pela fé, né? A fé pela promessa. A nação de Israel, ela foi privilegiada por Deus, para que, através da nação de Israel, o mundo visse que Israel era um povo diferente. Agora, o Deus Todo-Poderoso pega essa nação de Israel, leva para o Sinai, e ali Deus vai estabelecer a lei, os seus preceitos, os seus mandamentos a essa nação, a nação de Israel. Foi Deus que escolheu a nação de Israel para representar ele aqui na terra, que se encontra em Êxodo 19:6 e Êxodo 20, capítulo 1. Você vê, Êxodo 19:6, o que é que acontece? Pronto, pode ler. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Estou lendo Êxodo 19, versículo 6. E Êxodo 20, versículo 1, não é isso? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque Abraão, ele adorava a vários deuses. Mas desde o momento que o Deus vivo, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, chamou Abraão, a palavra de Deus diz que ele invocou o Senhor. E o que eu acho interessante é quando Deus chama Abraão, né, entre os povos, ele escuta uma voz da qual ele jamais tinha escutado. Exatamente. Mesmo na sua adoração a Deus, porque a palavra de Deus diz que ele, como gentil, ele adorava vários deuses, mas ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Né? Mesmo porque a gente sabe que os deuses, os quais se referiam, nenhum deles falava. Ele ouviu a voz de Deus e ele deu crédito a essa voz. Ele creu, né? Aí, mais na frente diz, creu Abraão
e isso lhe foi imputado como justiça. Creu Abraão em Deus e lhe foi imputado como justiça. A fé de Abraão foi tanta, né? E ele seguiu, ele esperou 75 anos a promessa, sem se desesperar. Interessante que ele era um homem politeísta, né? Porque adorava vários deuses, mas no momento que ele ouviu a voz do Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus Criador dos céus e da terra, imediatamente. Ele não endureceu. Ele não endureceu seu coração, mas ele ouviu e obedeceu. Joséildo e Zilbinha, quer dizer, Abraão era monoteísta ou politeísta? Politeísta. Abraão, no caso, ele era politeísta. O que é politeísta? Adoração a vários deuses. Ele se tornou monoteísta, que adora só ao Deus Criador dos céus e da terra. Quer dizer, você vê a mudança de Abraão. Abraão, gentil, ele adorava vários deuses na Mesopotâmia, mas quando, como o presbítero disse, quando ele ouviu a voz de um Deus vivo, ele agora recebe as promessas e começa a realizar as promessas. Agora Deus aí, em Êxodo, que você leu, os mandamentos, agora é estabelecido os mandamentos. Esses mandamentos foram para a casa de Israel, José. Não foi para os gentios. Não fiz assim a nenhuma outra nação, Deus. A não ser a nação de Israel. Às vezes nós vemos pessoas que querem viver a lei dada de Deus a Israel para nós que somos gentios. Eu comparo isso aí a uma casa, né? Uma casa onde os móveis têm que estar nos seus devidos lugares. Pois se estiverem em lugares diferentes, não vai casar. Aí eu faço a comparação com o quê? Uma geladeira dentro do banheiro. Não tem condição, né? Não cabe, né? A geladeira tem que ficar na parte, no lugar, não no banheiro. No banheiro tem outros utensílios, né? E as coisas do banheiro também não podem ir para a cozinha. Exatamente. São os móveis nos lugares onde não é o seu devido lugar. Então, da mesma forma, a palavra de Deus, ela tem suas colocações. Para mim, para fulano, é para fulano. A Constituinte de Israel é uma, a Constituinte brasileira é outra. São totalmente diferentes. Zilbinha e José, no Salmo 149, versículo 19, você já citou ele. Zilbinha, Romanos capítulo 9, capítulo 6, de 4 a 2, Romanos. Só um momento, presbítero Antônio Soares. Queremos frisar, queremos destacar bem. Nós estamos estudando os 3 povos, judeu, gentil e igreja. Quando todos os pactos, alianças, preceitos, tudo foi entregue ao povo israelita. Tudo. O gentil não tinha nada a ver. Tudo foi entregue para ele. As alianças, os conceitos, os pactos, tudo foi feito e entregue para o povo judeu. Romanos, capítulo 9, 4 e 5. Você vê o que nos diz a palavra de Deus, José. Quer dizer, a lei, os preceitos, os mandamentos, as promessas foram dadas a Israel. Exatamente. Agora nós, como gentios, tínhamos também uma promessa, que Deus visitaria as nações. Leia, Zilda. Romanos, capítulo 4, versículo... Romanos 9, versículo 4 e 5. Certo, vamos lá. 4 e 5. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os conceitos, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todo, Deus bendito eternamente. Amém. Adoção de filhos. Quem foi adotado aí? Foi um personagem ou uma nação? Uma nação. A nação de Israel. Quem foi adotado como um filho foi a nação de Israel, como filho, adotado, filho de Deus. Por isso, está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para os seus. Exatamente. Para o que era seu. O seu quê? Seu filho. Veio para o que era o seu filho de Deus. Mas eles não o receberam. Mas a todos quantos
o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos. Aí agora é no singular. Cada um, né, cada qual se torna. Não é mais um conjunto, não é mais a nação. Aí é individual. Né? Mas nós vamos ler o texto do Salmo 147, versículo 19 e 20, que diz assim, olha, mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Irmã Silvinha, José Hildo, e aonde estaríamos nós no Pentateuco, os profetas? Estaríamos nós aonde? Se a Bíblia, no Antigo Testamento, foi escrita exclusivamente para o povo judeu, e onde estávamos nós como gentios? Estávamos debaixo da promessa. Debaixo da promessa. Quer dizer que Deus prometeu que visitaria as nações. Todas as suas promessas, todas elas vêm sendo cumpridas cabalmente, né? Cada uma dentro do seu determinado tempo, né? Deus não promete e não deixa de cumprir. Ele promete e cumpre. Veja. De Adão até o Sinai, quer dizer, foi estabelecida a lei de Deus no Sinai. Agora, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, que são livros chamados Livro da Lei, o Torá, havia dentro desse livro as promessas para nós. Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Lá em Atos, né? Deuteronômio e Atos, Pedro repete. Que diz, olha, o profeta que foi anunciado no livro da lei é Jesus. Quer dizer, sempre Deus, ele mostra que a promessa vinha também para nós. A bênção ia cair sobre as nossas vidas. Quando foi que ele nos visitou? No livro de Atos, no dia de Pentecostes, quando ele visitou as nações ali. A promessa se cumpriu ali. A promessa que foi dada a Joel, que ele prometeu quando ele visitaria as nações, quando ele recebe o Espírito Santo, e ali ele prega para as nações que se encontravam naquele momento ali. Naquele momento. Eu vou pedir, Silvinha, a você para abrir João 4,9 e José Hildo vai abrir em Mateus 15:24. Eu vou mostrar, meu dileto amigo, amado ouvinte, irmãos em Cristo, você vai ver aqui, Hildo vai apresentar em José Hildo o encontro de duas pessoas, um judeu e um gentil. Para você ver, não tinha como haver comunhão, porque Deus se manifestou exclusivamente para o judeu, o que José Hildo leu no Salmo, a lei dos preceitos. E também em João, o prefeito falou, João 10, aliás, esse versículo me permita ler, para ficar bem claro. João 10:16, ele diz ainda tenho umas ovelhas, veja, ainda tem umas ovelhas que não são desse aprisco, que não são judeus, veja, que não são judeus. Ainda tem umas ovelhas que não são desse aprisco. Aí, João 10, 1 e 12, ele diz assim, mas a todo aquele, veja, foi o que o presbítero falou, mas a todo aquele que receberam, olha, eu tenho as ovelhas, e todos aqueles que receberam e creram, têm o poder de ser chamados filhos de Deus. Os que creem no seu nome. Os que creem no seu nome. Por quê? Porque através dos judeus é que nós fomos beneficiados. Através da promessa. Exatamente, porque o Senhor Jesus, ele veio para o que era seu. E os seus o rejeitaram. As ovelhas que não eram desse ouviu a voz do pastor e o seguiu. E o seguiu, muito bem. Semelhantemente a Abraão. Abraão metido na idolatria, né? Uhum. Na Mesopotâmia. Exatamente. Da Mesopotâmia para Israel é muito distante. Mas Abraão viu a voz. Onde ele perguntava e nunca ouviu uma resposta daquele Deus que ele adorava, mas quando ele ouviu a voz do Deus vivo, do seu pastor, ele aderiu. Ele aderiu. Muito Vamos bem. ver esse encontro de um judeu e um gentil. José Hildo, Mateus 15:24 e Zildinha, João 4:9. 15:24. E ele respondendo disse,
Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas, e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vejamos, temos uma mulher que é chamada Fenícia, né? Como é que podemos explicar esse encontro? Olha, Jesus e esta mulher. Jesus judeu e essa mulher gentílica. Mas veja que encontro, Zilvinha, maravilhoso de Jesus com essa mulher. O que aconteceu? Ele respondeu, Jesus respondeu, a tua fé é grande. Daí para ele, a tua fé, pode ler aí o grande é a tua fé. Jesus se admira. Exatamente. Jesus se admira, ele fala, grande é a tua fé. Mas eu queria, presbítero, que você comentasse antes desse versículo. Ela recorre a Jesus. Exatamente. Ela como uma gentílica. Ela recorre. Mas ela, em primeira mão, não recebeu auxílio. Não, porque quando ele disse, ele veio para o que era seu. Exatamente. Ele veio para a sua casa. Ele veio para o que era seu. Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Muito bem. Mas veja como essa mulher se comportou maravilhosamente. Não é, Zilvinha? Exatamente. Veja a humildade, porque ele disse, não é disso que os pães dos meus filhos, eu ceda aos cachorrinhos. Mas a humildade e a fé dessa mulher foi grandiosa. Ela disse, Senhor, eu sei, Senhor. Eu sei. Ela reconheceu. Eu sei. Mas os cachorrinhos se alimentam das migalhinhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela reconheceu a fé, a humildade. Em primeiro lugar, ela exerceu humildade e, além da humildade, ela exerceu a fé no homem que poderia resolver o seu problema. Irmã, não é somente pelo fato dela estar necessitada do socorro dele, não. Porque quantas e quantas pessoas estão necessitadas, sabem que está necessitado do socorro de Deus, mas não tem a humildade de esperar no Senhor, não quer. Rejeitam. Rejeitam, como rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, né? Como a sua própria casa, né? Então, a fé justamente é isso, quando você ouve a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração.